Muito bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma live, acompanhado do Dr. Aldenis, nosso secretário da Saúde e presidente do Comitê de Combate ao Covid-19, ao lado do Dr. Tiese, que é o procurador-chefe da Prefeitura, e da doutora Miriam, que é a presidente da Vigilância Sanitária. O momento, meu caro riopretense, morador desta região, é o momento talvez mais difícil da vida do nosso país e da humanidade, tendo em vista esta pandemia que assolou o planeta Terra. E exige de todos nós, este momento, espírito de profunda colaboração, de solidariedade, porque as informações que temos é que os hospitais as UBSs, as UPAs estão todas elas lotadas. E é preciso portanto, agir para que nós precisamos, todos unidos, lutarmos contra o vírus. E por isso, nós estamos tomando medidas que precisam ter a colaboração de todos, indistintamente de todos, porque nós precisamos evitar o número de pessoas contaminadas e que precisam da assistência médica. Nós não temos mais leito para todos, não temos respiradores. E o Brasil e o mundo inteiro está vivendo este momento. E nós queremos colocar a vida em primeiro lugar. Por isso, nós temos que restringir a circulação das pessoas. Pedir mais uma vez para que evitem aglomeração. Coloquem a máscara no lugar certo, lavem as mãos. Vamos, portanto, fazer um grande esforço. Não há uma pessoa sequer que não esteja sendo prejudicada neste momento, emocionalmente, na saúde, com a perda do amigo, do parente. Todos estão sofrendo este momento de pandemia, que atinge o seu momento mais crítico. É disso que nós estamos tratando. E por isso nós temos que restringir ainda mais para que possamos inibir, mitigar um pouco
a circulação, a velocidade da circulação deste vírus. É isso que nós estamos aqui a fazer. É preocupado com a vida. Nós temos uma preocupação com todas as atividades, com todas as pessoas. A prefeitura é o poder que organiza uma cidade. Nós também temos orçamento, também temos os compromissos, porque a prefeitura administra a conta de todos. Mas neste momento, o que vale é a vida. E é por isso que eu venho aqui, implorar a você, para que faça a sua parte. Estamos também em contato com os prefeitos da região. Fizemos ontem uma reunião aqui neste ambiente, uma reunião virtual, e pedimos a colaboração das prefeitas e prefeitos, porque todos estão vivendo este momento de angústia. Quem não conhece um parente, um amigo que esteja sofrendo ou perdeu um amigo ou um parente, a situação é dramática. A falta de ar, aquilo que os médicos chamam de fome de ar, é o que está ocorrendo e o que pode acontecer na vida de algum de nós, dos nossos familiares. E por isso eu venho aqui fazer este apelo. O doutor Aldenis, o doutor Tiese e a doutora Miriam vão detalhar este decreto. É preciso que tenhamos todos a compreensão, e eu quero aqui pedir a solidariedade de todos. Nós temos muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, do nosso apoio, a Secretaria de Assistência Social, o Fundo Social de Solidariedade, tem o cadastro de todas as pessoas que necessitam. Nós não queremos que ninguém morra por falta de ar e nem por falta de comida. Por isso, nós queremos aqui fazer um apelo. Vamos respeitar a vida do outro, a vida do próximo, fazendo a nossa parte, fazendo a sua parte. É isso que nós estamos precisando nesse momento, que não tem remédio, que não tem vacina para todos, não tem leito para todos, não tem médicos, não tem RH, faltam os equipamentos individuais de proteção aos nossos profissionais de saúde. É esta a realidade. Não gostaria de estar aqui para dar essa mensagem a você, riopretense, a você, morador desta região. Mas a situação nos impõe, e com a responsabilidade de quem tem amor ao próximo, de quem é temente a Deus, eu venho aqui dizer que não partidarizemos esta situação, não colocamos como uma situação ideológica, não é isso que se trata. Aqui agora nós estamos querendo somente uma coisa: respeitar a vida. Enquanto não temos vacina para todos, não temos remédio, vamos ter solidariedade, vamos fazer a nossa parte, enquanto autoridade, enquanto cidadão, enquanto empresário, enquanto irmãos que somos nesta região, esta região que tem tudo para prosperar. Então, logo saiamos desta pandemia, nós vamos retomar o desenvolvimento, o progresso e o trabalho. Mas agora é hora de união para salvar vidas. Passo agora a palavra ao doutor Aldenis, que já está quase sem voz. Mas aproveito o momento para lhe render as minhas mais profundas homenagens a você e a toda a equipe da Secretaria da Saúde, que tem feito um esforço sobre-humano. Encontre forças, doutor Aldenis, para mais uma mensagem à população de Rio Preto e desta região. Obrigado, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, Tiese. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria colocar para vocês que o comitê se comprometeu
a agir sempre quando necessário fosse. Nós procuramos evitar de todas as maneiras que este momento chegasse, aonde a cidade precisasse fazer um lockdown. Nós expandimos leitos, como vocês vão ver nos slides. Saímos de 66 para 220 leitos, fomos ampliando. Nós sempre fomos mais restritivos do que o Estado de São Paulo nas suas normatizações. Então, chegou o momento que não é possível abrir mais leitos. Porque nós não temos equipamentos, nós não temos medicamentos, nós não temos recursos humanos. Então, chegou o momento em que nossa restrição também chegou no limite máximo, que daqui para frente é apenas lockdown. Atualmente, então, volto a afirmar, não adianta abrir mais leitos. Vocês vão ver as nossas curvas e entender isto. Eu disse, o prefeito acabou de fazer uma colocação que é fundamental. Eu sempre disse que fazer lockdown isoladamente é de pouco valor, porque quando você abre, você pode ter um efeito rebote. Mas o prefeito trabalhou com a região toda e houve uma decisão importante. Então, nós não vamos trabalhar isoladamente em lockdown. Toda a região, com exceção de alguns municípios, irão participar em conjunto com a gente desse lockdown. Então, esperamos que esse efeito tenha melhor resultado que se fizéssemos sozinhos. Gostaria também de pedir desculpa pela minha voz, que já quase não sai. Queria também dizer que o lockdown se preocupou principalmente com duas coisas mais importantes. A primeira foi a preservação da vida, a preservação da saída da vida, da saúde e da circulação viral. A segunda foi com o abastecimento de alimentos para as pessoas. Então, nós dividimos o lockdown, como vocês vão ver, em duas fases. 5 dias extremamente restritivos, para que a gente consiga, nesses 5 dias, diminuir o máximo a circulação viral. E a partir do 6º dia, nós iremos funcionar somente com coisas extremamente essenciais. Extremamente essenciais para que se mantenha o abastecimento, a limpeza dos locais e assim por diante, para não transmitir mais doenças. Então foi dividido em 2, mas os 2 são lockdown. Nós iremos iniciar hoje às 0 horas, às 24 horas, ou quarta-feira às 0 horas, e o lockdown vai até dia 31, com uma primeira fase extremamente restritiva e uma outra fase extremamente restritiva, com pequenas alterações que serão explicadas, tanto pela Miriam como pelo Dr. Chiesi, que são conhecedores mais profundos. Eu quero mostrar agora para vocês os dados que justificam esse lockdown. Ninguém quer fazer lockdown como primeira escolha. Nós estamos fazendo como a última escolha, na esperança que todo mundo faça uma adesão. Vamos iniciar a apresentação. O primeiro slide mostra o que nós temos até agora, depois que iniciou dia 19 de janeiro, os trabalhadores da saúde, ou seja, nós estamos já há 45 dias, não, quase 60 dias, e nós conseguimos
vacinar 9,8% da população. Mas também com uma outra conta, ou seja, aquelas que não fazem ainda parte do programa de vacinação, que são somente para os acima de 18 anos, se colocarmos essa população acima de 18 anos, conseguimos 11,66. Em contraste com o país, que está com 4,76, e o estado de São Paulo com 6,25%. Próximo, por favor. Aqui apenas nesse slide, mostramos que nós estamos na fase entre 75 e 76 anos, e no dia 22, segunda-feira, começa 72, 74 anos. Os locais de vacinação do Drive são na Swift e nas unidades de saúde, além do recinto de exposições. Esses locais estão abertos para a primeira dose de 75 anos ou mais e segunda dose 85 anos ou mais. Próximo. Nós tivemos até o momento praticamente 200 mil pessoas em estado gripal na cidade, 199.875, 88% foram testados. O que corresponde a 175.828 pessoas. Foram negativos 124.335, foram confirmados 51.493, sendo que desses confirmados 1.239 vieram a falecer. Nós temos 47.527 de recuperados, 3.741 profissionais da saúde, síndrome respiratória aguda grave, 5.112, e o coeficiente de incidência hoje no município é de 11,177 para 100 mil habitantes. Próximo. Em 4 dias, nós tivemos 1.123 notificações de suspeita de Covid. Neste momento, nós tivemos, em 4 dias, 36 óbitos. Em 4 dias. O que nos levou a 1.239 óbitos, que representa 25% dos casos graves. Pessoal, esse número por si só já explicaria a necessidade de aumentarmos essas restrições. 1.123 casos em 4 dias e 36 óbitos em 4 dias. Próximo, por favor. De ontem para hoje tivemos 132 casos novos confirmados e 7 óbitos. Quero mostrar o próximo slide. Próximo slide, por favor. Onde você percebe que o nosso crescimento de casos confirmados de Covid criou uma curva exponencial. Olha só que a última parte, que é essa ascensão, no dia 8/3. Dá para ver claramente que é diferente das curvas que a gente apresentava anteriormente, que ela ia crescendo gradativamente. Então você vê que houve uma onda lá atrás, no dia 23/12, onde iniciamos a estudar, nós tivemos aquele pico pós-final do ano e, de repente, essa curva cresceu. De uma vez, em 15 dias, ela cresceu assustadoramente, mostrando que isso não era efeito casual do carnaval ou de qualquer outra coisa.
Isso era a segunda onda. Próximo, por favor. Aqui a gente mostra a curva móvel dos óbitos. Você vê nessa última parte do gráfico o crescimento que nós tivemos de óbitos nos últimos dias. É assustador ver o número de óbitos que está acontecendo e cada dia crescendo mais. Próximo, por favor. Aqui é uma curva de transmissibilidade, onde o ideal é aquela linha inferior, onde você vê 1. Nós estamos com 0,49. No dia 12/2, nós estávamos com 0,97. Depois, no dia 19, nós já fomos para 1,015. Depois, no dia 26, nós fomos para 1,037. Depois, 1,042 e atualmente 1,049. Isso é altamente transmissível. Altamente transmissível. Dizemos lá atrás que nós esperávamos em 15 dias ter, se continuasse daquele jeito, 50 mil casos alcançados. Isso ocorreu 3 ou 4 dias antes do previsto. Ou seja, a transmissibilidade está aumentando e continua aumentando de maneira descontrolada. Então, nós tínhamos uma estimativa de 8 mil casos em 15 dias, 800 internações, porque nós giramos em torno de 10% dos casos confirmados que vão precisar de internação. Ou seja, nós precisaríamos de 240 leitos de UTI, porque a permanência é, em média, 11 dias. Próximo, por favor. Olha essa coluna que você vê, essa barra amarela, aonde você vê que em 15 dias desse mês, nós tivemos 20 óbitos a mais do que todo o mês de fevereiro. Então, por isso aí já mostra o tanto de óbito que está crescendo. Em 19 dias, se nós seguirmos a média, nós poderíamos atingir de 200 a 250 óbitos no mês de março. Se nós seguirmos essa sequência que nós estamos, por isso das restrições. Aqui o próximo slide vai mostrar para vocês a ocupação de leito da DR, ou de toda a região. Então esse fenômeno não está ocorrendo em Rio Preto isoladamente. É toda a região, é todo o estado, é todo o país. Como nós trabalhamos com números da região, hoje não. Foi no dia 10, a ocupação já estava em 97,8%. Próximo, por favor. A taxa de ocupação de UTI agora em Rio Preto já passou de 100%, está em 102%. Isso porque abrimos leitos extras em algumas unidades, os hospitais abriram leitos extras para que pudesse ninguém ficar sem atendimento até o momento. Então, nós estamos em São José do Rio Preto com 102%. Próximo, por favor. Olha lá, pessoal. Se a gente pegar os pacientes suspeitos de Covid, mais os que estão com Covid, hoje nós temos 799 pacientes internados. Gente, 800 pacientes internados com suspeita ou já confirmados Covid. 363 deles estão em UTIs e 436 em enfermaria. Sendo que quando comparamos Rio Preto com a região, você vai ver
que dos 800, 799, 483 são de Rio Preto e 316 da região. Em UTI, 207 de Rio Preto e 156 da região. Enfermarias, 276 de Rio Preto e 160 da região. Próximo. Quando a gente vai analisar apenas os casos já confirmados de Covid, que estão internados por síndrome respiratória aguda grave, nós estamos com 508 casos, pessoal, só de Covid já confirmados. 277 em UTIs e 231 em enfermarias. A mesma coisa a gente vê quando compara São José do Rio Preto e região de São José do Rio Preto. Próximo, por favor. Esse é aquele gráfico que a gente vem apresentando desde o início da pandemia. Nós já ocupamos, de baixo para cima, analise ali qual seria a expectativa para São José do Rio Preto. A expectativa para São José do Rio Preto, com 464 mil habitantes, você põe nesse gráfico, que é do Imperial College. Então, você vê que nós já ocupamos de baixo para cima o nível 4, lá embaixo. Com o passar do tempo, a gente ficou entre 3 e 4, depois fomos para o 3 e atualmente nós estamos no 2, pessoal. Nós estamos com 1.253 mortes, enquanto o esperado para o nível 2 era 1.239. Nós estamos com 8.547 pacientes com síndrome respiratória aguda grave desde o início da pandemia, quando se esperava no nível 2, 7.054. E nós estamos, indivíduo necessitando de UTI. Era uma previsão de 1.672 para o nível 2. Nós estamos com 1.906. Ou seja, nós já estamos na fase 2. Próximo. Queria mostrar também, para justificar esse lockdown regional, como está a situação de pessoas aguardando leito no sistema regulador do Estado, que chama CROSS. No dia 11, nós tínhamos 140 fichas abertas aguardando leitos. No dia 12, isso foi para 170 fichas. Cresceu 30 fichas em um dia, a região precisando de leitos. Outra coisa que eu queria enfocar nesse slide aí, é que desses 140 leitos lá do dia 11, 46 pacientes eram entre 23 e 60 anos. É quase 70%, está entre 60% e 70%. Isso aí, pessoal, mostra que parou-se de acometer só idosos. A faixa de idade para o acometimento da Covid desceu. Próximo. No dia 15, nós fomos para 193 pessoas aguardando na região um leito para se internar. É importante que vocês entendam que nós pulamos de 140 para 193 fichas, pacientes aguardando, ou seja, 53 pacientes entre o dia 11 e 15. Ou seja, não é um processo só local, ele é um processo regional. Próximo, por favor. Aqui está, para aqueles que às vezes perguntam se não poderia ter feito o hospital de campanha e assim por diante. Nós mostramos que nós abrimos de leitos em São José do Rio Preto. Mais do que um hospital de campanha. Nós saímos de 66 leitos
preparados no início, junto com a Santa Casa, e fomos para 220 leitos só do município de São José do Rio Preto. Só do município de São José de Rio Preto. Nós temos solo sagrado. Além disso aí, pessoal, nós temos leitos espalhados no solo sagrado, onde era uma unidade só de atendimento. Foi-se improvisando leitos para que essas pessoas menos graves ficassem em quartos, com cuidados, obviamente, e aguardando transferência para um leito ou do município respiratório ou para um hospital. Agora eu vou mostrar para vocês a situação que se encontra os hospitais e as nossas unidades de São José do Rio Preto. Próximo. Santa Casa, 100% de UTI ocupado. Próximo. Luz Esperança, que é um local de enfermaria do próprio município, 88%. Esse 88% em meia hora torna 100%. 88% por quê? Porque é a troca, altas, óbitos, daí a pouco já vem outro em seguida. Anchieta, 100%. Próximo. UPA Jaguaré, UTI, 133%. Enfermaria, 73%. A unidade do Fraternidade, 115 leitos de UTI. 115 leitos não, 115% de ocupação em UTI. Na UPA Santo Antônio, 105% de leitos de UTI. Gostaria ainda de lembrar que esses leitos de UTI que nós tínhamos dividido em Covid e não Covid, as unidades que são não Covid, está tendo que colocar pacientes em determinadas áreas para Covid, porque não tem no Jaguaré mais leitos, não tem no Santo Antônio, não tem na Fraternidade. Então elas também passaram não a atender Covid, mas a ter que aceitar pacientes Covid por falta de leitos nesses outros locais. Vocês notam aí que existe pacientes em todas as unidades. UPA Vila Toninho, UPA Norte, UPA Tangará, todos pacientes que estão precisando de leito. Sem contar o não Covid, que continua chegando, seja ele por trauma ou por doença mais grave que precisam de atendimentos. Próximo. Aqui mais uma unidade respiratória, são várias unidades aí. Tivemos que fazer tenda em alguma delas, para que as filas para atendimento não fiquem no sol, se protejam da chuva. Olhe bem que não é nessa tenda que serão atendidos os pacientes. Isso é para acomodar e ampliar a sala de espera desses locais. Mais uma unidade respiratória que vocês veem que a gente procura manter o distanciamento possível e que estão sempre lotadas. Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de dizer que nós estamos numa situação onde a única saída é um lockdown regional. São José do Rio Preto tomou iniciativa, porque recebe pacientes de toda a região. Nós temos conversado muito com o hospital de base, com os hospitais privados, e todos eles estão lotados. Todos eles pedindo para que a gente, pedindo para ajuda em todos os sentidos. Medicamento, um troca com o outro, respiradores, um acaba emprestando com o outro, bombas de infusão. Por quê? Porque momentaneamente alguém pode emprestar para o outro. Então isso não é uma coisa do município sul só. Hoje, se você precisar de um leito
De convênio, se você precisar de um leito particular, São José do Rio Preto não tem para te oferecer. Então, passou a não ser mais um problema só SUS, é um problema geral. Então, eu gostaria de finalizar que essa atitude foi uma atitude extrema e ela, graças a Deus, está tendo uma abrangência regional. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Dr. Tiese fazer as explicações legais do decreto. Bom dia a todos. Bom dia aos munícipes de São José do Rio Preto e de toda a região, aos prefeitos que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria, primeiro, agradecer o prefeito Edinho Araújo. Ele teve que sair agora, porque ele está reunido no gabinete. E agradecer ao doutor Aldenes, a Miriam, e a Diene, que está sentada ali por questões de distanciamento. Nós ficamos até quase 1h da manhã para terminar esse decreto. Hoje de manhã era cedinho, todos estavam aqui. Então, primeira coisa que eu faço é pedir desculpa, porque eu sei que está a cidade e a região ansiosa, né? O telefone não para de tocar, querendo saber detalhes do decreto que nós vamos disponibilizar agora no nosso site para que todos possam ter acesso. Quero dizer, pessoal, que antes de tomar essa medida, o comitê por várias e várias vezes se reuniu e tentou evitá-la. Só que se você fizer uma reflexão, se você assistir ou ler noticiários, você vai ver que esse problema não é de São José do Rio Preto, não é do estado de São Paulo, passou a ser um problema de quase todo o Brasil. Então, eu sei que a medida é dura, nós não somos insensíveis, aqui nós somos técnicos, né? Colocamos em operação o que os médicos mandam fazer. No domingo, nós fomos convocados para uma reunião extraordinária, teve presente aqui o doutor Nadim, presidente da Santa Casa, diretor da Santa Casa, o doutor Jorge Fares, diretor do Hospital de Base. O doutor Jorge Fares chegou a gaguejar, ao se emocionar, para dizer que não tinha mais vaga no hospital. A CROSS, que é o sistema regulatório do Estado, não tem mais vaga no Estado. Então, eu solicito encarecidamente. Ontem nós tivemos reunião com 102 prefeitos da região. Alguns ficaram de pensar, mesmo ouvindo o Jorge Fares e mesmo ouvindo a doutora Silvia, que é da DRS 15, da nossa diretoria regional, dizendo que não tem. Por favor, prefeitos, para que isso seja menos dolorido e num espaço menor de tempo, seria muito importante que os prefeitos da região também fizessem adesão a isso. Repare que se algum munícipe faltar oxigênio, faltar respirador, faltar equipe médica, porque agora não é mais ampliação de leitos, segundo o doutor Jorge Fares falou na reunião ontem e no domingo. Ele foi muito claro ao dizer que são 3 coisas que fazem o tratamento da Covid. Primeira, aparelhos. Segundo, equipe médica treinada, porque não é qualquer médico, não é qualquer enfermeiro que consegue fazer intubação. Isso é uma coisa para especialista, manter em UTI. Então, cuidado, porque a omissão, a morte de um munícipe, eu tenho certeza que nenhum prefeito quer. Aqueles que ainda estão refletindo, e é óbvio que é uma medida extrema, dura, todos nós temos algum colega mais próximo que está fechado, vai passar por dificuldade. Nós temos parentes assim, né? Ribeirão acabou de anunciar agora, estava vendo agora que chegou para mim, também está implantando nesse momento o lockdown.
Então não é coisa da nossa invenção, não é coisa da nossa cabeça. Por favor, vamos deixar a ideologia de lado. O que a gente está querendo fazer é salvar vida. Se for uma vida, nós estamos salvando uma vida. É uma pessoa, um pai de família, ou uma mãe, ou um parente próximo que vai poder ter um respirador para sobreviver. Porque segundo o Dr. Jorge Fares nos explanou no domingo, a chance de sem ambulatório, sem UTI, de vir a óbito é de quase 90% daqueles que precisarem de tratamento. Tá? Então não tem mais como ampliar leito, não tem equipe médica, o HB está contratando, não tem. Portanto, as medidas que nós tomamos é porque são medidas necessárias. Quero dizer para todos que nossa preocupação foi corrigir alguns, porque ninguém sabe nada. É óbvio que nós vamos ter problemas com a operação desse decreto, mas é fato que nós tentamos minimizar os problemas que outras cidades tiveram. Entre elas, problema de alimentação. Os supermercados ficarão fechados, mas vai ser permitido o delivery. Porém, nós vamos permitir delivery também de mercearias nos bairros, que outras cidades que implantaram lockdown proibiram. Transporte coletivo não vai funcionar até domingo. Né? Começa a funcionar a partir de segunda, de forma gradativa. As medidas restritivas incluem abastecimento de veículo. Para evitar a locomoção na cidade, só vai poder abastecer o seu veículo aqueles que estão autorizados a funcionar. A pessoa vai poder imprimir no site da prefeitura um anexo e vai dar uma declaração sob pena de falsidade ideológica de que está podendo trabalhar, e obviamente que nós não estamos querendo paramédico, enfermeiro numa hora dessa, né? Ou serviços essenciais que dão suporte para que eles façam um tratamento. Então vai ter que imprimir, assinar e se responsabilizar, porque se der uma declaração falsa, certamente estão incidindo em crimes. As medidas entram em essa meia-noite de hoje e elas vão vigorar por 15 dias. Todas elas estão descritas nos anexos, são mais de 1000 serviços que nós ficamos regulamentando nessa madrugada. E eu acho que a doutora Miriam pode, com mais maestria, detalhar para todos como que vai funcionar. Como o doutor Aldenes já falou, vai começar a vigorar a partir de amanhã, né? A partir das 0 hora, até as 23h59 do dia 31 de março. Todas as empresas que têm as atividades internas que estão permitidas, sem atendimento ao público, elas deverão reduzir a equipe em cada turno de trabalho para 1/3. As principais proibições em todo o município a circulação de pessoas. Só vão poder circular pessoas que sejam trabalhadoras dos serviços previstos no decreto, ou as pessoas em busca de atendimento à saúde. Todas essas, quando abordadas pela autoridade policial, elas deverão justificar o deslocamento. Tá? Esse deslocamento também está proibido, inclusive dentro de condomínios, de clubes e de áreas residenciais. Está proibido também a realização de cultos e missas, realização de aulas, cursos ou de treinamentos presenciais. Está proibido, durante todos esses 15 dias, o comércio, o fornecimento e o transporte de qualquer bebida alcoólica. Está proibida também a visitação aos cemitérios. Os velórios, houve uma pequena mudança, eles vão poder ser realizados até 4 horas, mas com no máximo de 5 pessoas por sala apenas.
Os postos de combustíveis e as oficinas de manutenção de veículos, para executar o serviço ou abastecimento, elas só poderão executar mediante a apresentação de um documento comprobatório da atividade permitida. Então, é somente o trabalhador dos serviços permitidos ou as empresas que estão permitidas a funcionar e que poderão utilizar postos de combustíveis e oficinas. Essa declaração ela deve ficar no local, nos postos e nas oficinas, para fins de fiscalização. Tá? Será verificada a quantidade de combustível comercializado e comparado com as declarações retidas. As infrações, por desrespeito a qualquer regra desse decreto, ela vai ser imposta uma interdição ou lacração do estabelecimento imediatamente por 15 dias. Se houver reincidência, essa lacração vai ser total do estabelecimento definitivo. Os estabelecimentos que forem flagrados comercializando bebida alcoólica ou qualquer veículo que estiver transportando bebida alcoólica vai ter o produto apreendido, além da multa. Todas as fiscalizações e autuações, elas vão ser feitas pela vigilância sanitária, pela fiscalização de posturas do município e pela guarda municipal. Lembrando ainda que o descumprimento das normas sanitárias para conter a epidemia, elas estão previstas no Código Penal, como crime contra a saúde pública. Então, todos os infratores, eles serão denunciados por crime contra a saúde pública. Quanto às atividades, as regras das atividades ficaram permitidas com atendimento presencial ao público por 24 horas, todas as atividades para atendimento de urgência, emergência e que são imprescindíveis para a manutenção da vida, que são as atividades veterinárias, todas as atividades de serviços de saúde, os serviços de assistência social e as farmácias e drogarias. As atividades permitidas nesses primeiros 5 dias para o deslocamento serão o transporte de táxi, mototáxi e Uber e por aplicativo, os transportes fretados, né, empresas que estiverem funcionando e precisarem fretar ônibus para os seus funcionários poderão fazer, transporte aéreo, transporte rodoviário, e alocação de veículos para aqueles profissionais previstos, aqueles trabalhadores dos serviços previstos no decreto. As atividades que são permitidas apenas para empresas e para os trabalhadores dos serviços permitidos, elas vão poder funcionar das 8 da manhã às 6 da tarde, que são as empresas de manutenção e reparação de veículos automotores, inclusive motocicletas, e o comércio varejista de combustíveis. As atividades permitidas para entrega em domicílio, sem atendimento presencial, elas vão poder funcionar das 6 da manhã às 8 da noite, que são as distribuidoras de matérias-primas agrícolas, as distribuidoras de alimentos, de produtos farmacêuticos, de materiais para uso médico, de produtos de higiene, os comércios varejistas, os supermercados e hipermercados, as mercearias, padarias, comércio de laticínios, comércio de hortifruti grangeiros, açougues e peixarias, e outros comércios alimentícios de produto especializado. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comércio de gás, comércio de alimentos para animais, correio vai poder funcionar sem atendimento ao público, apenas para entrega, os restaurantes, as rotisserias e as cozinhas industriais também poderão funcionar apenas para entrega. Lembrando que todos esses serviços deverão funcionar com apenas 1/3 de seus funcionários. As indústrias, nesses primeiros 5 dias, só vão poder realizar aquelas atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido
por risco de dano das instalações e dos equipamentos. Elas não vão poder ter a produção, tá? Elas vão poder manter esses equipamentos em funcionamento, portanto, somente a atividade interna de manutenção. Os hotéis e outros tipos de alojamento, como albergue, casas de repouso, eles vão ter o funcionamento 24 horas. A alimentação não poderá ser em ambiente coletivo, tem que ser feita dentro dos quartos. É proibida a permanência de pessoas nas áreas comuns e também é proibida a entrada de visitantes nesses locais. Outras atividades que não têm atendimento ao público, que estão permitidas, são as atividades de agricultura, pecuária, eletricidade, água, esgoto, transporte ferroviário, atividades de armazenamento, edição integrada à impressão, atividades de rádio e televisão, serviços financeiros, os bancos, somente poderão funcionar os caixas eletrônicos, sem atendimento presencial. Atividades de pesquisa e desenvolvimento, atividades de vigilância e segurança, serviços para apoio a edifícios, atividades de limpeza, alojamento de animais domésticos e serviços domésticos. Algumas atividades, elas vão ser permitidas também sem atendimento presencial, mas apenas para prestar serviços emergenciais ou para suporte às atividades que estão permitidas no decreto, que são obras de infraestrutura e serviços especializados de construção, comércio de peças e acessórios para veículos, comércio varejista de material de construção, comércio de equipamentos e suprimentos de informática, comércio de equipamentos de telefonia e comunicação, transporte rodoviário de carga, telecomunicações, serviços de tecnologia da informação, prestação de serviços de informação, atividades jurídicas, atividades de teleatendimento, administração pública, defesa e seguridade social, apenas aquelas atividades essenciais, a reparação e manutenção de equipamentos e as lavanderias. Os cartórios têm atividade permitida com atendimento ao público individualmente, com funcionamento das 8 da manhã às 6 da tarde. As atividades funerárias, elas também têm atividade permitida, com atendimento individual, e os velórios, eles terão a presença de, no máximo, 5 pessoas, um funcionamento das 6 da manhã às 20 horas. As atividades de educação, em todos os níveis, elas estão com as aulas e as atividades presenciais suspensas. Essas são as atividades do dia 17 até o dia 21 de março. Do dia 22 ao dia 31 de março, serão acrescidas as atividades de transporte coletivo, que nos primeiros 5 dias ficarão interrompidas, a partir do dia 22 começará a funcionar gradualmente. As lanchonetes ficarão permitidas para delivery e drive-thru, das 6 às 8 horas da noite, além daquelas já enumeradas. Poderão fazer delivery e drive-thru também os supermercados, hipermercados, mercearias, padarias, comércio de laticínios, açougues e as lojas de conveniência, que foram acrescidas a partir do dia 22. Aqueles estabelecimentos que não têm condições de realização de drive-thru, que não têm estacionamento ou que não têm estrutura montada para drive-thru, essas atividades, apenas para o comércio, tá, varejista, os supermercados e essas que eu acabei de elencar, poderá ser feita a retirada, o take-away, porém na entrada do estabelecimento, sem o acesso do cliente ao interior dos estabelecimentos. As indústrias, a partir do dia 22, poderão funcionar, poderão produzir aquelas indústrias relacionadas ao abastecimento dos produtos, dos serviços permitidos pelo decreto. Seriam as indústrias de medicamentos, de produtos para a saúde, indústrias de alimentos também. As demais atividades que não foram citadas
elas devem estar totalmente fechadas. Não pode ter atividade interna, nem para manutenção, nem para limpeza. Não pode haver nenhum funcionário dentro das instalações dessas empresas. Não pode haver circulação de pessoas. Tá? Alguns destaques, né, algumas atividades que insistem em se considerar essencial e que insistem em permanecer abertas. Essas atividades, elas não podem funcionar, estão proibidas de funcionar. São os serve-festas, os bares, essas lojas de utilidades, lojas de R$ 1,99, elas não são supermercados, elas não podem estar abertas. Tá? Algumas lojas de departamentos que se declaram supermercados e hipermercados, elas não poderão funcionar. Lojas de artigos de festa e que vendem doces também não são essenciais, elas também não vão poder funcionar. Eu vou passar a palavra para o Tiese para fazer algumas considerações. Obrigada. Bom, para finalizar, eu queria apenas registrar mais uma vez que nós vamos disponibilizar no site da Prefeitura, www.riopreto.sp.gov.br, o decreto completo com todos os anexos, são vários anexos, explicando de maneira mais detalhada o que nós falamos na live de hoje. E dizer mais uma vez para a região toda, para os prefeitos, aqueles que ainda estão em dúvida em fazer ou não adesão, é importante que todos saibam que o sucesso, segundo os médicos, depende muito da união de toda a região para que esse vírus pare de ter essa velocidade de contaminação e os hospitais consigam absorver e fazer o tratamento de seus munícipes. Não deixe o munícipe da sua cidade precisar de uma transferência e isso, não, obviamente, pelos números demonstrados aqui hoje, não vão ocorrer, como já não estão ocorrendo. Né? Foi mostrado no domingo aqui troca de mensagens de diretores de unidades de cidade da região, desesperados com pessoas vindo a óbito por falta de respiração. Por favor, prefeitos, aqueles que ainda estão em dúvida, façam essa reflexão para que isso não ocorra. É só. Bom, pessoal, para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que esse decreto foi muito custoso ser elaborado. Nós entramos em contato com várias cidades que fizeram lockdown do país, do exterior, aonde tiveram problemas graves no lockdown. E procuramos corrigir nesse nosso decreto esses problemas graves que eles enfrentaram. Então, nós vimos que, na macro, vendo, o grande problema foi a alimentação, suprimentos, né? E também atividades de urgência, numa casa, numa outra casa onde, por exemplo, estourava um cano e assim por diante. Então, nós procuramos corrigir esses problemas. Esperamos que com as atitudes que nós tomamos, que não foram fáceis, por isso não foi soltado de última hora, não foram fáceis, foram trocadas muitas informações para que a gente chegasse nessa redação final. Volto a afirmar, é o nosso último recurso. Colabore com a gente, ouçam as palavras do prefeito, ouçam as palavras do Tiese, ouçam as palavras da Miriam. Por favor, peço encarecidamente, obedeça esse decreto, porque ou senão haverá pânico total
da população, não em relação ao trabalho, a nada, em relação à morte, à saúde. Peço mais uma vez, encarecidamente, por favor, sigam esse decreto. Muito obrigado.